Irmãos queridos, hoje nós vamos nos encaminhar para o final do capítulo 9 de Marcos, aonde chegaremos à 20ª parte da nossa exposição bíblica. Hoje você vai ter que fazer até uma ginásticazinha, porque o nosso boletim ficou escrito, impresso de cabeça para baixo, a outra página, né? Mas pedimos a sua colaboração, sua compreensão nisso daí. Muito bem. Na nossa caminhada no Evangelho de Marcos, nós temos reafirmado vez após vez que o tema deste Evangelho é o seguinte: Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. E hoje eu quero lhe convidar a nós lermos juntos os versículos de 33 até 50, findando assim o capítulo 9 que nós começamos na semana passada. Ok? Marcos 9, de 33 a 50. É o que nós vamos ler hoje na palavra de Deus. Estamos juntos? Dá uma olhadinha ao seu redor aí. Veja se alguém está... Um amigo meu gostou desse adjetivo que eu criei. Desbiblado. Né? Um dia vai estar no Aurélio. Se alguém está desprovido de um exemplar das Escrituras, quer seja de celulose ou de bits e bytes, e vamos ler todos juntos, bem bonito, a partir do versículo 33, ok? Juntos diz assim a palavra do Senhor: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Na nossa mensagem hoje, meus amados, nós vamos aprender a seguinte grande ideia, a seguinte lição principal: o mútuo serviço obediente entre nós preserva o compromisso iniciante. O mútuo serviço obediente entre nós preserva o compromisso iniciante. O que isso quer dizer? Existe uma necessidade de um ambiente de serviço entre o corpo de Cristo, entre os cristãos, em que este ambiente de serviço, em que este ambiente de submissão e serviço mútuo, ou seja, um para o outro e vice-versa,
abençoará, fortificará aquele que está começando na fé, ilustrado na mensagem que Jesus nos dá hoje, na figura das crianças. Jesus não pega aquela criança se tratando realmente de uma criança, um bebê, uma criança de colo, mas ilustrando, e a gente vai explicar isso daqui a pouco por quê, como é necessário nós encararmos as pessoas que têm o menor valor possível, de uma maneira que nós devemos servi-los e servir inclusive de exemplo, de amor, de abnegação para com esses. Na verdade, meus irmãos, hoje é mais uma daquelas mensagens em que Jesus está puxando a orelha, dos seus discípulos, e ora, por consequência, está puxando a nossa hoje, quase 2000 anos depois. Porque é importante que a mesma atmosfera que ele exigia do colégio apostólico, do grupo dos 12, estivesse e esteja presente no corpo de Cristo, mesmo hoje, tanto tempo depois. Nós vamos caminhar, meus irmãos, no texto, dividindo em 3 partes, do 33 até o 37, do 38 ao 41 e do 42 até o final no 50. E nós vamos ver, meus irmãos, como que Jesus está diante de uma situação até um pouco constrangedora, porque ele vai endereçar algo que os discípulos tentam esconder dele. E como que ele vai, onisciente como é, trazer aquilo à luz para mostrar a eles que atitude ruim que eles estavam tendo. Qual era essa atitude? O texto nos diz que eles estavam discutindo no caminho, uma vez que eles chegam em casa, quem era o maior entre eles. E eu quero que você guarde muito bem essa 20ª mensagem no capítulo 9, porque daqui a um capítulo e um pedacinho, eles vão fazer de novo a mesma coisa. Eu já estou fazendo aqui um spoiler, né? Você já leu Marcos, então não é spoiler coisa nenhuma. Mas eu estou aqui antecipando que é incrível, meus irmãos, como que os discípulos são iguaizinhos a nós. Eles têm que ser advertidos sobre a mesma coisa mais de uma vez. E no caso, a primeira dessas vezes vai ser agora no capítulo 9. A primeira lição de hoje é a seguinte: o maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Por que que tal mensagem é tão importante no dia de hoje? Porque a idolatria da fama e da personalidade, infelizmente, chegou no reino de Deus. Eu não sei se eu devo falar que chegou no reino de Deus ou chegou no coração dos súditos do reino, pelo menos. O reino de Deus talvez realmente não tenha chegado. Mas essa idolatria da personalidade tem chegado no meio evangélico, no meio cristão, até mesmo no meio católico, no meio ortodoxo e assim por diante. Tudo começa, meus irmãos, com a hierarquização do reino, aonde se coloca patriarcas, padres, pastores, bispos em uma posição diferenciada do resto do rebanho. O trem começou a descarrilhar aí. E em determinadas ramificações do cristianismo, ai daquele que criticar tais pessoas em tais posições, quer seja pastor, padre, patriarca, que é o líder da igreja ortodoxa, né? Patriarca da igreja ortodoxa russa, ortodoxa grega, lá não é padre, não é pastor, chama-se patriarca. Ai daquele. Quando nós vemos, meus irmãos, que o ensino do texto que está à nossa frente é completamente diferente. Em que Jesus exalta aquele que não aparece. Por quê? Quando você chegava na casa de alguém e você chegava com os pés sujos da estrada, porque não tinha o asfalto de hoje, era de boa educação nas casas ter um servo. E esse servo, você era um visitante, você sentava-se numa cadeira e ele tomava de uma bacia, de uma toalha e ele lavava os seus pés. Lembra de João capítulo 13? Por que Jesus fez isso? E esse servo, ele era o soldado raso entre os servos da casa. Ele não era aquele principal que cuidava da despensa, que cuidava de quem ia comer o quê.
Ele não era aquele que cuidava da educação das crianças da casa, a quem Paulo em Gálatas compara, né, com o pai da gogos, da onde vem a palavra pedagogo no mundo moderno. Não era esse tipo de escravo. Esse era o mais baixo. Exatamente com quem Jesus compara em João capítulo 13. E quando você via aquela cena de alguém sendo lavado os pés porque chegava da rua empoeirado, em quem você prestava atenção? Em quem estava sendo lavado os pés ou quem estava lavando? Claramente, quando você chegava em um cômodo ou numa casa e lá percebia um visitante e os seus pés sendo lavados, você prestava atenção no visitante, não no escravo. Não naquele que anonimamente, quase de forma invisível, servia. Quando ele acabava de fazer a sua tarefa, ninguém lhe dava um dinheiro, ninguém lhe apertava a mão, ninguém lhe dava um obrigado, porque ele estava simplesmente fazendo aquilo para o que ele havia sido colocado ali. Então perceba, meus irmãos, que há uma enorme distorção quando no meio, e vamos falar do nosso meio, né? Deixa o meio dos outros para lá, quando no meio evangélico, quando no meio da igreja, as pessoas são destacadas, são colocadas uma fama, e se usam os adjetivos, vamos receber hoje o grande homem de Deus. A criatura nunca viveu com o outro. Como diz os antigos, nunca comeu um saco de sal com ele, para saber se ele presta, se não presta. Eu compartilhei com os irmãos que há um tempo atrás eu fiz um post meio no desabafo, e eu transformei isso numa nota no meu perfil na rede social. E o nome desse post é Por que me chamas homem de Deus? Porque foi em uma semana que, quer seja através de comentários, quer seja no bate-papo lá, eu tive que ouvir quase 10 vezes a expressão homem de Deus. E não era de ninguém da minha igreja, não era de ninguém da minha família. Era de gente que não sabe nem sequer em qual estado da federação eu moro. E aí eu fiz aquele texto, por que me chamas homem de Deus? Você sabe por acaso como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus amigos, como eu me comporto no ambiente de trabalho? Como que eu me porto com a pessoa do sexo oposto? Qual é o meu compromisso, a seriedade com as escrituras? Então você percebe, meus irmãos, que por mais que eu entenda que o elogio foi sincero, foi gentil da parte deles, é um pouco descompensado. Eu convivi com um homem de Deus, um deles se chamava Euclides Viana, o meu avô. Homem de Deus. Um homem que no tempo que eu conheci, 22 anos que convivi com ele, eu o vi erguer a voz e se aborrecer uma única vez. Meu pai, no enterro do meu avô, lembrava que ele costumava dizer, meu sogro era uma dama, no sentido de que ele era tão educado que passava até a educação de um cavaleiro. Eu conheci homens de Deus, muitos deles, graças a Deus, estão vivos hoje, porque eu convivi com eles. Então Jesus está aqui, meus irmãos, criticando os seus discípulos, porque já começa, e detalhe, eles estão apenas alguns meses andando com Jesus, e eles já começam a se achar a última Coca-Cola do deserto. Tanta coisa para eles conversarem no caminho até Cafarnaum. Tanta coisa para eles debaterem. Inclusive, o texto que terminou a mensagem da semana passada, discutindo de novo sobre a morte e ressurreição de Cristo. Eles podiam estar conversando sobre isso. Eles podiam estar debatendo no caminho um assunto extremamente relevante. O mestre toda hora fala em morte. Será que ele está depressivo? Toda hora ele fala desse negócio que ele vai ser entregue na mão de pecadores. Será que ele está delirante? Será que ele tem mania de perseguição? Será que ele está paranoico? Mas não. Qual o assunto? Estavam comparando currículos. Comparando desempenhos. E meus irmãos, já é horrível eu fazer isso, eu comigo mesmo, né? Ficar assim, acho que eu estou mais santo que ele, eu sou mais crente que ele. O pior é que eles faziam entre si, em voz alta. O que com certeza não ajudava na unidade do colégio apostólico, não ajudava no companheirismo que eles deviam ter entre si. E como eu já disse para os irmãos, eles vão repetir isso depois, não é essa vez então, apenas.
A primeira questão, irmãos, que Jesus vai tratar aqui, como eu já estou dizendo, é uma questão, um problema interno. É o problema da superioridade individual entre os seus seguidores. Isso, meus irmãos, não se reflete apenas no que eu estou falando aqui, nas pessoas que são colocadas numa fama, mas se reflete também, muitas vezes, dentro do corpo de Cristo. Como eu me enxergo em relação ao irmão? Ora, infelizmente, muitas vezes em igrejas locais, as pessoas se sentem superiores por motivos, inclusive, extremamente fúteis, como, por exemplo, escolaridade. As pessoas se sentem superiores por motivos fúteis, como bens materiais. Sim, dentro de igrejas. Faz muito tempo isso, mas numa igreja, uma vez nos Estados Unidos, foi feita uma campanha, como a gente está fazendo aqui, a gente vai falar daqui a pouco de novo sobre isso, para comprar novos bancos. No nosso caso são cadeiras, mas comprar novos bancos. E uma família rica mandou apenas, não apenas mandou comprar o banco para a família, mas mandou colocar placas separando a primeira e a segunda fileira de bancos com o nome da sua família. Então ninguém podia sentar ali. Que ali é o lugar da família fulano de tal. Se colocando numa posição acima dos demais. Muitos também colocam uma superioridade, meus irmãos, nas igrejas locais, pelo tempo de conversão. Sim, são os famosos donos de igreja. Pastor, tem igreja que tem dono? Oh. Um amigo meu agora no Nordeste, acabou de perder o seu ministério, seu pastorado. Não seu ministério, mas seu pastorado naquela igreja. Por quê? Ele ousou disciplinar o filho de um dos donos da igreja. O camarada bateu na sua esposa. E aí ele foi disciplinado. E o pai dele foi tomar partido com o pastor. Disse que aquilo era um absurdo. E aí o meu colega explicou para ele, veja bem, o problema é que seu filho, além de ter feito, não está arrependido pelo que fez. E eu completaria, o que esse meu amigo não falou, eu completaria. E desse por satisfeito que eu não levei na delegacia, que é o que eu devia ter feito. Resultado, quando meu amigo saiu de férias, ele juntou a igreja, o maior dízimo da igreja, o membro mais antigo, o dono da igreja. Fez a caveira, como diz na minha terra, né, do pastor, quando ele estava de férias. Quando ele voltou, já estava preparado uma assembleia para retirá-lo do cargo. Sim, irmãos, dentro de uma igreja chamada cristã, batista, aonde ser contra o pecado foi o real pecado daquele pastor. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque as pessoas começam a se categorizar como maiores ou melhores do que as outras. Existe um texto em Provérbios, que me perdoe e fale agora a referência, que diga, seja outro o que lhe elogia, e não você mesmo. Como é bom, e isso é bom dentro do corpo de Cristo, quando alguém chega assim, irmão, é uma bênção na minha vida. E eu acho até que às vezes falta-nos um pouquinho disso, reconhecer como que o irmão é uma bênção na minha vida. Poxa, essa semana eu estava mal, o irmão ligou para mim, não sabia de nada, mas me deu uma palavra, foi instrumento de Deus na minha vida, foi bênção na minha vida. Isso é bom. O problema é quando eu acho que eu sou uma bênção na vida das pessoas. O problema é quando eu acho que eu sou alguma coisa superior aos outros. Coitado dos outros, né? Se não fosse eu, se não fosse mim, se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse abençoando, se eu não estivesse fazendo, e assim por diante. Nos últimos dias, meus irmãos, 2 dos meus contatos no Facebook faleceram. Não os conhecia muito bem. Um deles eu percebi que era um homem muito amado, missionário. Fiquei muito triste com o falecimento dele, pela obra que ele estava fazendo e pelos testemunhos que eu ouvi. Mas sabe o que eu percebi? O Facebook não acabou. A obra missionária que ele estava fazendo lá, graças a Deus, também não acabou. A igreja dele não fechou.
E passado alguns dias, com certeza fica a lembrança, ainda fica a tristeza, a vida de todo mundo continua. E adivinha só, vai continuar depois que eu morrer também. E todos esses homens, meus irmãos, que estão aqui disputando, graças a Deus nós sabemos que eles mudaram a sua forma de pensar, né, depois de algum tempo, mas todos esses homens que estão aqui já morreram. E olha só, o cristianismo continuou. Não acabou. Depois que João, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu, depois que cada um deles morreu, o cristianismo não acabou. E no nosso texto, meus irmãos, Jesus usa, para ilustrar a ele como eles estavam mal focados, ele usa uma criança. Por que ele usa uma criança? Na cultura judaica, e curiosamente também na cultura greco-romana, a criança era um cidadão de pouca importância. Por que isso? Em primeiro lugar, porque muitas nem chegavam à idade adulta. Né? Um simples pólio podia dizimar uma população imensa de crianças. Nós vivemos uma época em que a gripe matava. Graças a Deus não tomar naquela época, especialmente nesta semana. Ainda hoje a gripe mata. Se você chegar numa população completamente isolada do contato humano e chegar a levar uma gripe, você pode dizimar uma etnia inteira. Naquela época, crianças morriam de uma simples gripe. A criança não colaborava com nada com a sociedade. Então você pode pensar assim, gente, pastor, a sociedade da época era meio bárbara, né? Mas você tem que compreender, quando você tem 40, 50 anos de expectativa de vida, você não tem tempo para sentimentalismo. Com certeza, os pais e as mães amavam seus filhos. Mas você vive em dias hoje em que é raro, acontece, eu sei, é raro de nós perdermos os nossos filhos. Nós perdemos um. Provavelmente alguns irmãos aqui também perderam. Mas essa é uma época em que era raro você criar os seus filhos. Muitos morriam na gestação, muitos morriam no parto, muitos morriam na primeira infância. Porque as condições da medicina não eram tão avançadas como hoje. Então a criança, por mais que ela era amada, por mais que ela era querida, com absoluta certeza, tanto é que o próprio Deus diz, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta. Lembra desse texto? Ainda que ela se esqueça, um amor tão grande, eu nunca me esquecerei de ti. Eu adoro esse versículo. Ele é maravilhoso, porque mostra o tamanho do amor do nosso Deus. Porém, Jesus toma e coloca essa criança no meio, para mostrar que essa criança tão sem valor precisa ser colocada como objeto de serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança, colocou no meio, pegando nos braços, disse, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Em outras palavras, se você serve aquele que você acha que tem o menor valor possível, você está servindo a mim. Nós não temos o mesmo paralelo nos dias de hoje, até porque as crianças não são vistas hoje como eram vistas na cultura hebraica e greco-romana da época. Mas qual é a grande lição aqui, meus irmãos? Mesmo uma pessoa que eu considere sem valor, ou que a sociedade considere sem valor, ou que os outros considerem sem valor, ou que qualquer pessoa considere sem valor, eu sou chamado a servir aquela pessoa como o quê? Como servo anônimo que está aos pés lavando a sujeira dos pés daquela pessoa. A máxima, meus irmãos, o servo que não serve, ela é interessante, até engraçada, mas ela é verdadeiramente impactante. Se nós não servimos, nós não estamos vivendo verdadeiramente o cristianismo. Agora deixa eu terminar, meus irmãos, esse primeiro ponto com uma outra aplicação importante. Às vezes, nós escolhemos servir as pessoas que nos são convenientes. Pastor, o que é uma pessoa que me é conveniente? Ora, aquela pessoa que eu não acho inconveniente. Aquela pessoa que não me perturba. Tem pessoas, meus irmãos, na igreja que é fácil servir, que é fácil amar.
Tem pessoas na igreja, meus irmãos, que você diz, rapaz, fulano eu gosto de graça. Tem ou não tem? Talvez você tenha pessoas na sua família assim, fulano eu gosto de graça. Mas a prova verdadeira, meus irmãos, da espiritualidade cristã está em nós amarmos e servirmos aqueles que não são filé mignon, estão mais para chambari. Aqueles que são carne de pescoço. Pastor, mas não pode, nós somos todos salvos, somos todos transformados, remidos e blá blá blá, lavados, enxaguados no sangue de Jesus. Tudo verdade. Ainda assim, há personalidades, meus irmãos, que não são entre nós tão fáceis como outras. E o mais interessante é que às vezes existe aquela pessoa dessa personalidade que para mim é tranquilo, mas para o outro não é. Por outro lado, para esse outro que tem dificuldade com quem eu tenho facilidade, tem uma outra pessoa que ela tem uma extrema facilidade e esse aí está parecendo um joanete. Difícil de lidar. Meu irmão, eu quero lhe desafiar a servir a exatamente essas pessoas. Pastor, eu tentei uma vez. Eu fui lá e, na necessidade da pessoa, servi, lavei o pé, lavei entre os pés, tirei a frieira, tudo metaforicamente falando. E a pessoa nenhum obrigado. Aham. Onde estava a sua motivação? Porque o servo, meus irmãos, que lavava os pés na casa do primeiro século, ele não recebia nenhum obrigado, ele não recebia nenhuma gratificação, ele não recebia nenhum reconhecimento. Provavelmente ele tinha que acabar o serviço e se levantar bem rápido, senão não é capaz do camarada levantar e ainda passar por cima dele. É claro, meus irmãos, que eu não estou advogando aqui a grosseria, a ingratidão, nem nada disso. O grande paradoxo da vida cristã, meus irmãos, é que eu devo fazer tudo isso sem precisar receber um obrigado. Por outro lado, quando eu sou servido, eu devo reconhecer a vida daquele que me serve. Não é um paradoxo interessante? Eu sou servido, eu reconheço, mas desse lado de cá tem alguém que não está em busca de reconhecimento. Esse é o casamento perfeito do cristianismo. Para nos ensinar, meus irmãos, que o maior no reino de Deus sempre vai ser aquele que serve. Aliás, está na descrição do livro de Marcos que nós temos aprendido. O servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido, a oferecer a si mesmo em seu lugar. Do versículo 38 a 41 nós temos nossa segunda lição de hoje. O reino de Deus é maior do que aqueles que servem conosco. A primeira questão, meus irmãos, tratada por Jesus era uma questão interna, nós falamos. Na disputa de superioridade individual entre eles. A segunda questão que Jesus vai tratar com os discípulos é um problema externo. É o problema da superioridade grupal por parte dos seus seguidores. Por quê? O texto nos conta que João, o apóstolo do amor, chegou dando uma notícia para Jesus, que tinha os camaradas expulsando o demônio no nome de Jesus, e eles, os discípulos, procuraram impedi-lo. Por quê? Qual é a explicação de Jesus? Porque ele não era dos nossos. E a resposta de Jesus a essa atitude é: não o impeçam. E ele explica: ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E Jesus termina mostrando que qualquer coisa feita em seu nome, até um simples copo d'água, recebe a devida recompensa, pensando agora de uma maneira escatológica, de uma maneira no cumprimento de todas as coisas no final da nossa história. Então qual é o segundo problema, meus irmãos? Veja bem, hoje os discípulos não estavam muito bem. Primeiro eles estavam disputando entre si quem era o maior. E agora estavam disputando a inferioridade dos que estavam fora desse grupo dos 12. Por que isso é importante, irmãos? Se você lembra dos evangelhos, você vai lembrar que apesar de ser especial esse grupo dos 12, não eram apenas eles que seguiam a Jesus. Por exemplo, junto com os 12 andavam 3 mulheres.
Salomé, Maria e Marta. Junto com esses 15, se você quiser colocar aqui, você tem o grupo dos 70, que uma vez são enviados por Jesus para pregar o evangelho e para expulsar demônios, para curar enfermos. Lembra dessa passagem? Então, os discípulos já deviam estar acostumados de que eles não eram um grupo tão seleto assim, ao ponto do evangelho ficar só entre eles. Mas percebam que isso é uma deficiência da cultura judaica, da época pelo menos. Por que eu sei disso? Porque desde o Antigo Testamento, eles já vinham com esse, na falta de outro termo, esse bairrismo, esse corporativismo, em manter a propagação sobre o Senhor Deus só dentro de Israel e para os israelitas. E agora isso se manifesta como? Em os próprios discípulos, de certa forma com um ciúme, porque alguém, outro fora do seu grupo, estava em nome do Senhor, diz o texto ali, expulsando demônios. A chave, meus irmãos, da falha dos discípulos não está no resultado, mas na expressão que eles mesmos usam, em teu nome, Senhor. Então perceba, meus irmãos, que se eles tivessem dito assim, Senhor, nós repreendemos alguém que estava expulsando demônios em nome de um outro Messias, seria uma questão completamente diferente. Nós repreendemos alguém que estava expulsando demônios em nome de um ensino falso, a questão seria completamente diferente. Mas se associar ao nome de Jesus naqueles dias, diferentemente de hoje, trazia perseguição, especialmente por parte das autoridades religiosas dos judeus, os fariseus, saduceus e escribas, os mestres da lei. E quando esses homens, que não são dos 12, estão pregando ou expulsando demônios em nome de Jesus, eles estão correndo um sério risco. Por que eu estou destacando isso aqui, meus irmãos? Porque basta você ligar a televisão e você encontra trocentas pessoas em nome de Jesus, expulsando demônios, pregando o evangelho, dizendo que você tem que dar o dízimo, dizendo dessa oferta aqui que eu vou mandar um tijolinho para você e você agora, a sua casa própria agora sai, porque você fez aqui a sua participação na nossa campanha. É ou não é? Eu quero destacar, meus irmãos, que são cenários completamente diferentes. A grande questão não é apenas usar o nome de Jesus, mas em quais circunstâncias usar o nome de Jesus. Deixa eu exemplificar de outra maneira. Toda vez que eu converso com alguém que já visitou a igreja perseguida, dentre muitas coisas que essas pessoas me passam, o que elas me comunicam, o que mais eu lembro e que eu sempre deixo relacionado, é como você não vê falsos mestres no meio da igreja perseguida. Você não vê gente proclamando, trocando bênção por dinheiro. Você não vê teologia da prosperidade no meio da igreja perseguida. Vá no Irã. Vá no Nepal. Vá na China. Não tem programa de televisão pregando falsa prosperidade em troca de uma oferta, de um dízimo ou qualquer coisa assim. Isso não é sintomático, irmãos? Que o falso mestre só prolifera, ou pelo menos prolifera muito, muito mais, onde nós temos liberdade de culto? Não era essa a realidade no tempo de Jesus. A fama de Jesus como Messias estava se espalhando. Nós sabemos muito bem disso. Nós vimos que, inclusive, fora do território da Judéia, do território dos judeus, lá uma mulher cirofenícia já estava sabendo de quem era Jesus. Lembra disso? Nós vamos descobrir também em outros evangelhos que a fama de Jesus chega no território dos samaritanos, que é fora da Judéia. Então, quem ele era já estava se espalhando de tal maneira que um dos evangelistas, não recordo agora qual deles, vai dizer o seguinte: Jesus já não conseguia mais entrar e sair das cidades em segredo, porque todos o buscavam todo o tempo. Ele tinha que ir para lugares desertos, para montanhas, para poder orar. Não era para ficar mais perto de Deus não, tá, irmão? O negócio de orar no monte é invenção moderna. Ele ia porque era o único lugar que ele encontrava solidão e paz para poder orar, quando as multidões não estavam atrás dele.
E assim, meus irmãos, no texto que nós temos hoje, do versículo 38 ao 41, nós estamos mostrando que existe a necessidade de nós olharmos para aqueles que, sim, de verdade, servem ao Senhor de uma maneira de nos associar. Agora, qual é o problema nisso, meus irmãos? Um dos povos mais desunidos que eu já vi é exatamente o povo de Deus. Ah, pastor, o senhor é muito severo. Uns anos atrás nós estávamos em Margarita. Férias. Aí nós vimos lá a construção de uma mesquita. Milhões e milhões estão sendo enviados de outros países para construir mesquitas, não apenas lá, mas em vários e vários lugares no mundo ocidental onde tem liberdade. Nós não podemos construir igrejas lá, mas eles mandam milhões e milhões de dólares para construir mesquitas, templos muçulmanos no nosso meio. Dá uma olhada nas campanhas de missões. No ano passado, vamos para esse ano, centenas de missionários cristãos tiveram que voltar do campo missionário. Qual o motivo? Declínio nas ofertas. Falta de unidade, de parceria no meio da igreja do Senhor. Ah, irmãos, eu tenho ampla certeza e convicção de que nada disso jamais vai acabar com a igreja. Eu sei disso. Mas isso para nós deve ser sintomático. Uma outra coisa que me impressiona também é como que promove-se coisas que edificam, eventos que trazem bom ensino, e você tem 80, 90, 100, cento e poucas pessoas. Agora, promove-se coisas que não tem ensino nenhum, não edifica em nada, e que tem nome de evangélico, e você tem 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Qual deve ser a atitude, meus irmãos, da nossa igreja em relação a isso? Continuar prestigiando todo evento onde houver a centralidade das Escrituras, mesmo que nós não recebamos o mesmo tratamento de lá para cá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuar fazendo aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, que é sempre nos associarmos com todo aquele que defende o Evangelho, com todo aquele que prega a sã doutrina, e continuar prestigiando e abençoando, porque é o reino que é edificado dessa maneira. Os discípulos estavam sendo criticados, meus irmãos, pelo seu barrismo, pelo seu corporativismo. Que nós, como igreja, irmãos, não caiamos no mesmo problema. Nós possamos compreender que o reino de Deus é maior do que a comunidade Batista Videira. Com certeza, meus irmãos, tem muitas organizações que eu preferia não me associar. Por outro lado, tem muitas e muitas outras com as quais nós podemos colaborar, podemos trabalhar junto para a edificação do reino de Deus. Pela graça de Deus, se você olhar no seu boletim, você vai descobrir que dentre os nossos missionários, apenas um é missionário da nossa denominação. Está no seu boletim. Um é missionário independente em Portugal. Outro é missionário da Organização Palavra da Vida em Moçambique. Outros são missionários da Missão Evangélica da Amazônia. E outro é missionário, fugiu agora o nome da organização, que trabalha no apoio a refugiados e na pregação do Evangelho para eles. Apenas o pastor Pedro Neves é missionário da nossa denominação. Por quê, meus irmãos? Porque o que importa não é a organização, mas o que é pregado. Por que eu estou dizendo isso? O texto acabou de nos dizer. Vimos o homem expulsando demônios em teu nome. Aquilo que hoje, meus irmãos, como eu falei, não tem muito sentido na televisão, porque todo mundo fala no nome de Jesus. Prega a reencarnação, mas usa o nome de Jesus. Prega a teologia da prosperidade, mas usa o nome de Jesus. Mas no texto que nós temos à nossa disposição, serve para nós como parâmetro, mostrando que hoje nós podemos olhar e buscar aqueles que hoje defendem de verdade o Evangelho, a sã doutrina, o nome de Jesus, e trabalharmos junto com essas pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O reino de Deus é maior do que aqueles que servem apenas conosco. Terceiro lugar, meus irmãos, a disputa
em lugar de serviço, do serviço, causa tropeço aos que começam a andar com o Senhor. A disputa, em lugar do serviço, causa tropeço aos que começam a andar com o Senhor. Então, Jesus avaliou duas questões. Quais foram elas? A briga interna, para ver quem era o maior, e depois a briga com o lado de fora, porque eles todos se achavam mais especiais do que aqueles do lado de fora. Portanto, essas duas questões, isto é, a disputa interna por destaque e o preconceito completo com todos os de fora, leva Jesus a advertir os seus discípulos sobre o perigo de se tornarem o contrário daquilo que eles deveriam ser. E o que eles deveriam ser? Facilitadores para que as pessoas chegassem ao Evangelho do Reino. Ou seja, se tornando, meus irmãos, frenéticos disputadores de poder e sectários, separatistas, né, em relação aos demais. Eles se tornavam obstáculos, pedras de tropeço para aqueles pequeninos, os mais simples, que deveriam por eles ser servidos. Por quê, meus irmãos? Porque disputar poder e se achar mais importante do que todas as demais pessoas não traduz o amor que deve ser característica dos discípulos do Senhor Jesus. Pastor, mas não está meio confuso? A gente deve simplesmente ignorar o erro? Aí é que está a grande questão, meus irmãos. Nós vivemos em dias tão complicados que hoje você só tem dois extremos, preste bem atenção. Ou você tem a total tolerância ou a total intolerância. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você vê um equilíbrio. Quais são algumas características deste equilíbrio? O que você não tolera são os erros. O que você combate são os falsos ensinos. Percebam, meus irmãos, a diferença, porque hoje em dia, quando você diz eu discordo de tal coisa, você é criticado por ser intolerante, politicamente incorreto, fundamentalista, e os termos vão. As pessoas não conseguem fazer a diferença entre nós discordarmos do ensino sem necessariamente estar odiando a pessoa. Pastor, é possível fazer as duas coisas? Sim. Alguns séculos depois de Jesus, no quarto século especialmente, Agostinho de Hipona começou a trocar cartas com um homem chamado Pelágio. Pelágio estava começando, meus irmãos, um ensino extremamente ruim no meio da igreja, onde ele dizia que a queda do homem não foi completa. O homem preservou parte da sua bondade diante da queda. Quando a Bíblia diz exatamente o oposto. Paulo, por exemplo, diz que eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. O testemunho do próprio Deus sobre o homem é que desde a sua infância ele é ensinado a fazer o mal. Isso é o que Deus diz sobre nós. Mas Pelágio sabia mais do que Deus. E Agostinho e Pelágio começaram a trocar correspondências duras, fortes. Mas quando você lê as correspondências, você vê claramente uma separação entre a pessoa e o seu ensino. E o que não se pode hoje, meus irmãos, é tolerar o falso ensino. E nós precisamos aprender a discernir que nem apenas porque a pessoa tem a aparência de piedade e fala o nome de Jesus, como a gente disse, necessariamente ela é de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, o reino dos céus, perdão, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que intolerante o nosso Senhor, né? Por que ele disse que não conheceu aquelas pessoas? Por causa dos ensinos que elas em vida defenderam. E assim, meus irmãos, nós somos chamados da mesma maneira a combater os ensinos, mas ao mesmo tempo não odiar as pessoas.
Eu sei que você fica às vezes ultrajado. É difícil hoje, meus irmãos, ligar a televisão brasileira atrás de um programa cristão. Como eu já disse diversas vezes, eu repito, 90% é uma perda de dinheiro e de tempo de televisão. Não serve para absolutamente nada. Não prega o evangelho, não ensina boa doutrina, não tem boa música e passa a maior parte do tempo pedindo dinheiro. São exemplos que contribuem contra o evangelho. Nós já tivemos algumas pessoas que estão hoje congregando conosco, já passaram por aqui, que chegaram, não foi com um pé na frente e outro atrás, não, foi com os 2 pés atrás. Porque o que eles conheciam de evangelho era o que a gente vê na televisão. Exatamente o oposto daquilo que a palavra de Deus fala. Mas no resto do nosso texto, para voltar a ele, Jesus vai nos mostrar como que você pode, apesar de combater o erro, ainda assim não se tornar pedra de tropeço para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão começando, os pequeninos que ele menciona aqui. E Jesus vai destacar, meus irmãos, como é importante isso, a gravidade dessa ação, com uma série de hipérboles, em outras palavras, uma série de expressões de exagero. O que é uma hipérbole? Ah, estou morto de fome. Claro que você não está morto. É uma expressão de exagero, certo? Estou morrendo de saudade. Aliás, morte é o que mais se usa em hipérbole, né? Eu estou morrendo de saudade, estou morto de fome. E assim vai, a gente usa um exagero para reforçar que aquilo é muito sério. Eu quero realmente, né? Estou com muita fome, estou sentindo muita saudade da pessoa. E a gente usa assim uma hipérbole. Quais são as hipérboles que Jesus usa? Primeira, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. A grande pedra que ele usa aqui era uma pedra que só era movida por um animal de carga. Era impossível para o ser humano mover sozinho. Isso nós encontramos no versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Jesus não está dizendo, meus irmãos, que se eu, por acaso, errei e fui pedra de tropeço na vida de um irmãozinho, agora não tem mais jeito. Alguém me arranja uma pedra enorme aí, porque Jesus disse, é uma hipérbole, é um exagero. Para dizer, leve isso muito a sério. Cuidado com aquele que é novo na fé. Cuidado com qual exemplo você está estabelecendo para ele ou para ela. E eu vou mostrar para você quão sério isso é, com uma expressão de exagero, com uma hipérbole, para que você não leve isso de maneira leve. Ele usa mais uma, segunda. Ele usa 3 expressões de automutilação. Quais são elas? Mão, pé e olho. Arrancá-los é uma alternativa melhor do que ser lançado completamente no inferno, de novo, por ter sido pedra de tropeço para as pessoas. Tal como toda hipérbole, irmão, Jesus não se referia literalmente a uma mutilação dos seus membros. Se fosse assim, o Novo Testamento estaria cheio de pessoas mutiladas, é claro, né? O que Jesus está falando aqui? O ensino é que a minha integridade física deveria ser menos importante do que a integridade espiritual daqueles a quem eu devo servir. Deixa eu repetir. O ensino aqui, numa metáfora, tá? É que a minha integridade física deveria ser menos importante do que a integridade espiritual, de não deixar tropeçar ou não fazer tropeçar aqueles a quem eu deveria estar servindo. Como é que ele diz isso no texto? Vamos lá. Se a sua mão fizer tropeçar, se o seu pé o fizer tropeçar, se o seu olho fizer tropeçar, esses são os versículos 43, 44, 45, 46, 47. O que ele diz? Corte-o, arranque-o. Os textos são paralelos, porque ele diz, é melhor entrar na vida eterna mutilado, do que tendo as 2 mãos, ou tendo os 2 pés, ou tendo só os 2 olhos, você ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ele repete 2 vezes, inclusive, uma das partes. Jesus está sendo muito sério aqui, meus irmãos. Sabe por quê? Às vezes nós não temos o cuidado devido com quem está começando na vida cristã. Daquele que está no começo
da sua caminhada. E eu acho muito interessante que exatamente nas semanas que nós estamos falando sobre discipulado, foi no devocional, foi na EBD das últimas semanas, exatamente quando estamos falando de evangelismo e discipulado, Jesus nos traz uma mensagem, cai exatamente nesse domingo, onde nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, em que cada pessoa que chega aqui seja tratada como um bebê, espiritualmente falando. Por quê? Porque aquilo que não lhe afeta, que você já tem 300 anos de vida cristã, muitas vezes afeta aquele que está começando na caminhada. Aquilo que não lhe afeta porque você já tem muita experiência, você já está maduro, que bom isso. Isso afeta aquele que está começando na caminhada. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas entram e saem da igreja e se escandalizam pelas mínimas coisas? Às vezes coisas reais, às vezes até coisas que não são reais. Mas é nosso papel, meus irmãos, ficar atentos. Que da mesma maneira como nós não deixamos uma criança presenciar uma coisa que apenas um adulto pode compreender, da mesma maneira nós precisamos tomar cuidado com aqueles que estão começando a caminhada com Cristo, para que eles não possam compreender mal e se escandalizar e se perder pelo caminho daquilo que está sendo presenciado no meio dos irmãos. Nessa segunda hipérbole, Jesus usa ainda uma terceira, o uso da palavra inferno. Ele diz o inferno onde o fogo nunca se apaga, onde seu verme não morre. Jesus usa o inferno, um lugar inclusive real, para que através do exagero, irmãos, da figura de linguagem, seus discípulos compreendessem como era sério o que ele estava falando. Por quê, meus irmãos? Qualquer outra coisa que possa acontecer conosco tem volta. Uma enfermidade, até da morte tem volta. Um monte de gente ressuscitou. Para aquele que está em Cristo Jesus, a morte é só oportunidade para a ressurreição. Mas Jesus usa uma expressão, meus irmãos, que não nos pertence, se estamos em Cristo Jesus, mas da qual não tem volta. O inferno é um lugar real, o inferno é um lugar geográfico, e ele fala, olha, é melhor que você fosse para o inferno, ou perdão, que você não fosse para o inferno, que você cuidasse disso, mas que você tomasse cuidado com aqueles que estão ao seu redor. Você vê como Jesus, meus irmãos, toca num nervo aqui? Sabe por quê? Porque na mente judaica, a possibilidade de uma condenação era real. De onde nós tiramos isso? Da palavra que Jesus usa para inferno aqui nesse texto. A palavra que ele usa, você já deve ter ouvido em algum lugar, é Geena. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Das 12, 11 são usadas por Jesus. Por quê? Porque na literatura judaica, Geena era comparado com a condenação eterna. Pastor, mas o que é Geena? Eu explico. A palavra que é traduzida por Geena vem, na verdade, de duas palavras hebraicas que significa Vale de Inom. Esse Vale de Inom ficava ao sul de Jerusalém, e esse era o lugar onde as crianças eram oferecidas ao deus pagão Moloque. Lembra que eu já expliquei isso? Havia um deus de Canaã, deus falso, que tinham duas mãos assim, e a criança era colocada ali, embaixo dela era aceso fogo, e aquela criança era queimada viva e oferecida àquele Deus. Parece terrível, irmãos, mas um monte de judeus fizeram isso. Abandonaram seu Deus e adoraram a Moloque. E aí chegou o rei Josias, e ele fez uma grande reforma espiritual, e durante esse tempo ele transformou aquele vale de idolatria e paganismo em um lixão. E ali era jogado todo lixo, todo refúgio, inclusive cadáveres. Então era uma poça, uma sopa orgânica de vermes, e onde eles jogavam fogo o tempo todo para queimar aquele material orgânico. Ou seja, quando o judeu ouvia a palavra Geena, ele sabia que estavam falando daquele lixão, mas ele pensava na condenação eterna, aonde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus usa, meus irmãos, essa ilustração
para chamar a atenção dos seus discípulos, de que estavam se preocupando quem era o maior entre eles, que estavam se preocupando se eles eram melhores dos que de fora, e acabariam fazendo o quê? Causando tropeço para qualquer pessoa que quisesse seguir ao Messias, porque os discípulos não estavam sendo exemplos. Exemplo. Será que nós somos, irmãos, exemplo para quem quer seguir ao Messias? Será que nós pavimentamos a estrada para as pessoas chegarem ao Senhor? Ou nós somos tropeço para as pessoas chegarem ao Senhor? Será que nós facilitamos ou dificultamos que as pessoas cheguem até o nosso Deus? Nos 2 últimos versos do nosso texto, Jesus completa o seu ensino com um último conselho aos seus discípulos. É um texto até um pouco enigmático, ele diz: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Nesse último conselho, em primeiro lugar, sal e fogo juntos lembram os sacrifícios do Antigo Testamento, lembrando a eles que a vida deles seria também uma vida de sacrifício. E todo sacrifício do Antigo Testamento era salgado e depois queimado, porque uma parte era oferecida completamente no fogo, mas outra parte era oferecida aos sacerdotes. Se a visão de churrasco veio na sua mente, você não está muito longe, não. Que era realmente isso. Parte do sacrifício, gente, era oferecido como carne para alimento dos sacerdotes. Eles comiam churrasco todo dia. Simples e puramente assim. Outra parte era totalmente consumido por fogo, mas o fogo e o sal eram elementos participantes do sacrifício judaico. Então, para os seus discípulos, todos judeus, Jesus está fazendo uma alusão ao sacrifício do altar, dizendo da mesma maneira, vocês vão ser sacrifícios. 2. Enquanto agirem juntos, sal e fogo beneficiarão o discípulo. Enquanto, meus irmãos, o sal na nossa vida e o fogo estiverem agindo juntos, eles beneficiam a nós e o nosso trabalho, o nosso ministério. O sal, porque aonde nós formos, nós estamos espalhando o sal da terra, como o Senhor vai nos chamar em Mateus. O fogo, porque da mesma maneira nós estamos sendo purificados à medida que vamos caminhando. Terceiro lugar, mas se o sal perde o seu sabor, perde a sua função, assim o sal perde completamente a sua maneira ou a razão da sua existência. De que valor existe, meus irmãos, se você coloca, você vai lá fazer um alimento, e você coloca o sal, você prova a carne, ela continua insossa. Naquela época, o sal não apenas salgava os alimentos, mas ele conservava, porque não havia refrigeração. Quando o discípulo, no seu comportamento, na sua vida, ele está mais para chuchu do que para sal, alguma coisa está muito ruim. Ele não incomoda o pecador, ele não influencia aquele que quer o bem, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. A sua presença em nada é a mesma coisa. O seu comportamento, a sua pregação, em nada influenciam as pessoas ao seu redor. O Senhor Jesus pergunta, como restaurar o seu sabor? E aí ele deixa uma última advertência. Tenham sal em vocês mesmos. Preservem a capacidade de influenciar. Mantenham-se o sal que nos diferencia. Não nos tornemos orgulhosos para conosco mesmos ou para com os de fora. Antes, última frase do nosso texto, vivamos em paz uns com os outros. Percebam, meus irmãos, que às vezes nós achamos que as coisas piores na igreja do Senhor são os grandes pecados, né? E a gente já coloca adultério, essas coisas como as coisas mais graves. Mas muitas vezes, irmãos, a coisa pior que pode acontecer na igreja do Senhor é o nosso orgulho próprio. Orgulho que os discípulos manifestaram de duas maneiras no nosso texto de hoje. O orgulho entre eles e o orgulho para com os de fora. Que nós possamos ser, irmãos, uma igreja de servos, onde não há maiores ou menores,
onde funções não dão preferência, onde funções não colocam ninguém acima de ninguém. E que o Senhor nos permita continuar assim por anos e anos à nossa frente, unicamente pela graça dele. Amém. Senhor, como é difícil, ó Deus, o texto que nós lemos hoje. Porque é um texto que confronta um orgulho e uma vaidade que estão constantemente no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perceber, ó Pai, quando essa vaidade de ser servido em lugar de servir, esse orgulho, essa vaidade, ó Deus, para com outros irmãos, possa chegar às nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, nos arrepender e voltar àquilo que a Tua Palavra nos ensina hoje. Possamos nos arrepender, ó Deus, e voltar para aquilo que ela traz para nós hoje. E possamos, ó Deus, aprender com o nosso Senhor, aquele que serviu, possamos aprender a servir também. Ajuda-nos, ó Deus, desta maneira. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.